seguinte. O exemplo que nós temos de movimento retilíneo uniforme é o exemplo inicial fornecido aqui dessa nossa viagem. Agora, se vocês observarem aqui, eu fiz um desenho. Nesse desenho eu coloquei o instante e a posição em que ele estava. No instante 10, posição quilômetro 0. No instante 11, posição quilômetro 100. No instante 12, posição quilômetro 200. Ou seja, à medida que o instante aumentava, a posição também aumentava. Poderíamos agora representar esse movimento em um gráfico. Podemos representar esse movimento em um gráfico. Mas antes de representarmos o movimento em um gráfico, qual a velocidade do veículo? Se a velocidade é constante, você pode calcular a velocidade considerando uma posição inicial e a posição final, ou você pode considerar qualquer outro intervalo. Aqui, como exemplo, ao invés de escrevermos deslocamento, o D, nós vamos escrever ΔX, que representa o quê? Quanto ele se deslocou. Então, a velocidade, nós vamos utilizar aqui, vai ser o ΔX, o deslocamento, dividido pelo tempo. Então, vamos observar o seguinte, antes de representarmos esse movimento graficamente. A velocidade vai ser dada por ΔX dividido por ΔT. Mas o que é ΔX? ΔX será posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final? Bem, você escolhe. Pode ser de 0 a 300, de 0 a 200, de 100 a 300, de 100 a 200. Vamos escolher aqui de 0 a 200. Então, posição final é 200, a inicial é 0, dividido instante final 12, instante inicial 10. 200 menos 0 é 200, 12 menos 10 é 2, 200 dividido por 2, 100 km por hora. Poderíamos, e isso é bem importante, quando a gente analisa movimentos, nós podemos representar o movimento de várias formas. Nós podemos representar o movimento utilizando uma figura, representando as posições em que o veículo se encontra. Mas, na física, nós podemos utilizar um gráfico. Podemos utilizar uma tabela. Vou avançar um pouquinho antes de voltar para o gráfico. Percebam que eu poderia escrever e representar esses dados em uma tabela. Então, quando um instante é 10 horas, significa que ele andou 10 horas? Não. Significa que você olhou para o relógio, estava lá 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, em que local esse veículo estava? Ele estava no quilômetro 0. Às 11 horas da manhã, ele estava em qual quilômetro? No quilômetro 100. Às 12 horas, quilômetro 200, às 13, o quilômetro 300. Então, nós poderemos representar esse movimento, ao invés de um desenho, poderíamos utilizar uma tabela. Quando o instante é igual a 10 horas, a posição é 0. E assim substituir os valores. Outra forma é representar num gráfico. E num gráfico, você tem dois eixos. Em cada eixo, você vai escrever uma grandeza física. Então, quais são as grandezas físicas que importam aqui? O tempo e a posição. É isso que nós estamos analisando. Então, vamos escrever o seguinte, vamos realizar o seguinte gráfico, elaborar o seguinte gráfico. Nesse eixo, você talvez já viu isso em algum outro lugar, talvez você viu esse gráfico, né? E aqui você colocava x e y. Não tem problema. Você pode colocar, desde que você coloque duas grandezas físicas, por exemplo. Então, aqui você vai colocar um instante em horas. E aqui você vai colocar x, lembrando que x é a posição em quilômetros. Vamos observar agora essa situação. Vamos observar essa situação. Quando um instante é 10, qual é a posição que ele está? 0. Então, vamos escrever aqui. Quando o instante é 10, a posição é 0. Quando o instante é 11, qual é a posição? 100. Então, quando o instante é 11, a posição é 100. Quando o instante é 12, a posição é 200. Quando o instante é 13, a posição é 300. Percebam que à medida que o tempo aumenta, a posição também aumenta. Uma pergunta muito importante com esse gráfico. A velocidade desse veículo está aumentando? Não. A velocidade ela é constante.
Professor, mas como assim? Esse gráfico mostra uma grandeza aumentando, mas não é a velocidade. A velocidade é sempre a mesma. O que aumenta são as posições. Ele ia do zero, ele vai aumentando as posições. Então, à medida que o tempo passa, ele vai aumentando as posições. Então, de 10 a 11, 1 hora. De 0 a 100 quilômetros, 100 quilômetros. De 11 a 12, 1 hora. De 100 a 200, 100 quilômetros. De 12 a 13, 1 hora. 200 a 300, 100 quilômetros. Ou seja, 100 quilômetros por hora. Então, esse gráfico não representa uma velocidade, uma velocidade aumentando. Esse gráfico representa uma velocidade constante. Mas se a velocidade é constante, a posição ela vai aumentar, ela vai diminuir. Nesse caso, você percebe que, à medida que o tempo aumenta, na mesma proporção, a posição aumenta. Esse é um gráfico também conhecido como gráfico de primeiro grau. Vamos, então, analisar agora. Já conseguimos, então, analisar o movimento de várias formas. Isso que é importante você lembrar. Você pode utilizar uma figura, você pode utilizar um gráfico. Percebam que esse desenho ele está representado exatamente no gráfico. Então, quando você observa esse gráfico, você pode pensar nessa situação na prática. Muitas vezes é mais vantajoso utilizarmos um gráfico ou uma tabela. Agora, vamos avançar um pouco mais, então, no nosso movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, como falávamos anteriormente, a velocidade ela é constante. Então, não tem sentido falarmos em velocidade média. Vamos escrever, então. Velocidade vai ser o deslocamento pelo tempo. Esse tempo está dividindo, passa multiplicando. Na verdade, você multiplica nos dois lados, mas para facilitar, a gente fala que está dividindo, passa multiplicando. Então, podemos escrever que ΔX é igual a V vezes ΔT. Agora, o que é ΔX? O que é ΔX? É a posição final menos a inicial. É igual a V, velocidade. O que é ΔT? É o instante final menos o inicial. Então, ao invés de escrevermos desse jeito, vamos escrever dessa forma. No lugar de ΔX, XF menos X0 é igual a V, no lugar de ΔT, TF menos T0. XF menos X0, esse X0 é menos, passa para cá mais, na verdade você soma nos dois lados, mas podemos escrever que X, eu coloquei aqui, ó, X não é vezes T, é que o X depende do tempo. Ou seja, em determinado tempo, eu tenho uma determinada posição. Eu posso escrever x igual x0, veio para cá, mais velocidade t, que é um instante final, menos t0. Se você considerar um instante inicial zero, o que significa um instante inicial zero? Você vai dizer, professor, mas no início eles não estavam no zero. O instante inicial era 10 horas. Mas você poderia fazer o seguinte, quando esse veículo passasse aqui pelo quilômetro zero, você poderia apertar no seu cronômetro e iniciar a marcação dos instantes. Aí, nesse instante, o tempo era zero. Ou você poderia aqui colocar um sensor. Quando esse veículo passasse por aqui, o sensor iria disparar e a partir desse momento você teria um instante t0 igual a zero. Então você vai definir isso. Vamos ver com os exemplos. Então vamos observar o seguinte, vamos imaginar então que esse instante inicial é zero. Podemos escrever que a posição em função do tempo, ou seja, não é x vezes t, é a posição que depende do tempo, é igual a x0 mais vt. Essa equação também é conhecida como a função da posição em relação ao tempo. Por quê? Porque a posição inicial, vamos analisar essa fórmula com bastante calma, essa função, aliás. A posição inicial, ela já é fornecida no problema. Num gráfico, por exemplo, você já vai perceber qual é a posição inicial. E a velocidade é constante. Então, tanto a posição inicial quanto a velocidade, elas não vão variar. O que varia é um instante. Dependendo do instante, eu tenho uma determinada posição x. Então, esse x, ele depende do t.
Se você não considerar que o instante inicial é zero, ao invés de t, você terá t menos t0. É apenas outra forma para escrever. O que você pode escrever também aqui, se você não quiser colocar o t, você pode também escrever x igual x0 mais vt. Não tem problema, desde que você perceba que essa posição, ela depende do tempo, é uma função. Uma função. Y igual a 3x, ou seja, o y depende do x. Para um determinado valor de x, eu tenho o valor de y. X em função do t. O que significa isso? Para um determinado instante, eu tenho uma determinada posição. Vamos lembrar do exemplo da nossa viagem. Às 10 horas, ele estava numa posição. Às 10 horas e 20 minutos, o instante era diferente, a posição também será diferente. Vamos analisar essa questão. Então, nessa questão, nesse gráfico, é o mesmo exemplo que fornecemos anteriormente, nós vamos mudar um pouco apenas a forma de mensurarmos os tempos, de medirmos os tempos. Então, vamos imaginar o mesmo veículo, só que, ao invés de você observar o seu relógio, você utiliza um cronômetro. Quando o veículo começa a passar pelo quilômetro zero, você aperta o cronômetro. E aí, nesse momento em que você aperta o cronômetro, o instante é zero. Então, no instante zero, ele está no quilômetro zero. Aí, esse veículo continua o seu movimento. Após 1 hora, no cronômetro, você percebe que ele está no quilômetro 100. Quando o cronômetro aponta 2 horas, ele está no quilômetro 200. E quando o cronômetro aponta 3 horas, ele está no quilômetro 300. Vamos fazer o gráfico. O gráfico é muito semelhante àquele que você já fez. Só que, ao invés de colocarmos 10, 11, 12, 13, vamos utilizar os resultados do cronômetro. Então, no instante zero, a posição era 0. No instante 1 hora, a posição era 100. No instante 2 horas, a posição era 200. No instante 3 horas, a posição era 300. A velocidade continua a mesma. Qual é a velocidade do nosso veículo? Vamos calcular, mas já calculávamos anteriormente. No instante zero, a posição inicial é 0. Então, a posição inicial é no momento em que se começa a marcar no cronômetro, nessa situação. Então, quando o instante é 0, quando você começou a cronometrar, a posição inicial era 0. Podemos observar aqui, quando o instante era 0, a posição inicial era 0. Vamos calcular então essa velocidade. Essa velocidade vai ser o deslocamento ΔX por ΔT. ΔX por ΔT. Vamos lá. O que seria esse ΔX? Delta é variação. Então, para você calcular a variação, você vai pegar o valor final menos o inicial. X final menos X inicial. Quanto vale essa posição final? 300. 300. E a posição inicial, 0. Qual é o instante final? Qual é o instante final? Instante final, 3 horas. E qual é o instante inicial? 0. Vamos apenas substituir. XF menos X0, então 300 menos 0 dividido por instante final, 3, instante inicial, 0. Você tem 300 menos 0, que é igual a 300, dividido por 3, 100 km por hora. Agora, utilizando esses dados, vamos utilizar essa nossa função. O objetivo agora, dessa nossa videoaula daqui para frente, é compreendermos como utilizar essa função. Essa função é uma função bem importante porque ela fornece várias informações sobre o movimento. Então vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que a posição inicial é 0 e a velocidade é igual a 100 km por hora. Vamos então escrever a seguinte função. A função
que nós observávamos anteriormente era x em função do tempo era igual a x0 mais v vezes t. Qual é a posição inicial? Posição inicial você pode olhar aqui no gráfico, né? Posição inicial é 0. 0. Mas quanto vale essa velocidade? A velocidade é 100. 100 vezes t. 0 mais 100 vezes t é 100 vezes t. Então você vai escrever a seguinte função. X, que depende do tempo, é igual a 100 vezes t. Esse tempo não está multiplicando, ele só está... Essa função só vai fornecer o seguinte resultado, que a posição ela depende do tempo. Você também pode escrever, inicialmente, para você não se confundir, você pode escrever assim, que a posição em função do tempo é igual a 100 vezes t, ou você pode escrever também que x é igual a 100t. Lembra que dependendo do tempo eu tenho uma determinada posição. Então eu vou escrever que x é igual a 100 vezes t. Essa é a nossa função do movimento. Ou seja, esse movimento eu posso representar de várias formas. Eu posso fazer um desenho, eu posso fazer uma tabela, eu posso fazer um gráfico e, além disso, eu posso fazer uma equação para esse movimento. Então, percebam que eu posso representar o movimento de várias formas, inclusive por uma equação. O que essa equação fornece? X, a posição em um determinado tempo. Você pode perguntar, professor, mas para que eu uso essa equação? Você vai usar da seguinte forma. Se você quer saber em que posição esse carro está após 7 horas, então no lugar do tempo você coloca 7 horas, 100 vezes 7 você vai descobrir a posição. Ah, você quer saber em que instante ele está na posição 800 quilômetros. Instante é tempo. Então você colocaria 800 no lugar do x, igual a 100 vezes t. 100 está multiplicando, passa dividindo. Você iria calcular o instante em que ele se encontra numa determinada posição.